José, o nome que carrega uma das histórias mais fascinantes e inspiradoras da Bíblia. Mas quem foi José? Como um simples jovem que foi traído por seus próprios irmãos se tornou governador de um dos maiores impérios da época? Vamos descobrir. José era o filho de Jacó, o mais querido de seus 11 filhos. Era o filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, e isso gerava um grande ciúme entre seus irmãos. Jacó, com seu amor incondicional por José, lhe deu uma túnica especial, uma capa de várias cores que o destacava entre os outros. Mas esse gesto de carinho do pai se tornaria o estopim para uma grande tragédia. José não era apenas um jovem, bonito e amado, ele também tinha algo extraordinário: sonhos. Sonhos que não passavam despercebidos. Ele contou a seus irmãos sobre o primeiro sonho, onde ele e seus irmãos estavam no campo. E ele, com feixes de trigo, se erguia enquanto os feixes dos outros se curvavam diante dele. E ele compartilhou outro sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Isso, claro, não agradou nem um pouco seus irmãos. Eles estavam fartos de ouvir sobre os sonhos de grandeza de José. Os irmãos, consumidos pelo ciúme e pela raiva, planejaram o pior: se livrar de José. Eles o jogaram em um poço seco, com a intenção de deixá-lo ali para morrer. Mas, ao invés disso, decidiram vendê-lo como escravo para uma caravana de mercadores que passava. José foi levado para o Egito, para um destino desconhecido. Mas a história de José estava apenas começando. Lá, ele foi vendido a um oficial de Faraó chamado Potifar. Mas mesmo em sua dor, Deus estava com José. Ele prosperou na casa de Potifar e logo se tornou o responsável por tudo o que seu mestre possuía. Mas o caminho de José não seria fácil. A esposa de Potifar, atraída por sua beleza e integridade, tentou seduzi-lo, mas José recusou. Isso levou a falsas acusações e José foi preso injustamente. Na prisão, mais uma vez, a mão de Deus estava sobre ele. José interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó, com precisão. E ele pediu ao copeiro que o lembrasse quando fosse libertado. Passaram-se 2 anos, e o faraó teve um sonho misterioso que ninguém conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Ele foi chamado diante do faraó, e com a sabedoria que Deus lhe deu, José interpretou o sonho, prevendo 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó o nomeou governador do Egito, encarregando-o de armazenar comida para os anos de escassez. José, o ex-escravo, agora estava no comando de um império. Anos se passaram, e a fome atingiu também a terra de Canaã. Os irmãos de José, sem saber que ele era o governante do Egito, viajaram para lá em busca de comida. Eles se ajoelharam diante dele, cumprindo assim os sonhos que José teve quando jovem. Em um momento de emoção, José finalmente revelou sua verdadeira identidade. Seus irmãos, temerosos de sua reação, ficaram apreensivos, mas José, com um coração perdoador, disse: "Não se preocupem, foi Deus quem me enviou à frente de vocês para salvar vidas." A história de José nos ensina sobre perdão, confiança em Deus e a importância de nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. Ele nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, um propósito maior pode estar em andamento. José, o sonhador, se tornou uma inspiração para todos nós. Que possamos sempre confiar que, assim como ele, podemos superar qualquer dificuldade e ver nossos sonhos se cumprirem.